Olá! Seja bem-vindo à 9ª aula do nosso curso Contribuições da Psicopedagogia no Uso do Lúdico. É brincando que a gente se educa e se aprende. Quem brinca sabe que a alegria se encontra precisamente no desafio e na dificuldade. Letras, palavras, números, formas, bichos, plantas, objetos, estrelas, rios, mares, máquinas, ferramentas, comidas, músicas, todos são desafios. Professores e pais bons são aqueles que transformam a matéria em brinquedo e seduzem um aluno e um filho a brincar. Depois de seduzido, não há quem segure. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. E educar, portanto, propicia situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens, orientadas de formas integradas, não diferenciando e hierarquizando os profissionais. Dessa forma, o cuidar e educar devem estar integrados. Tal como o conhecemos hoje, o brinquedo é produção recente, fruto da especialização industrial. Sabe-se que nunca existiu uma diversidade de brinquedos tão ampla à disposição da criança. Antigamente, os brinquedos artesanais eram objetos próximos, nascidos na relação da intimidade familiar. Se na rua houvesse um marceneiro, a criança podia ter animaizinhos de madeira. Quando se compravam velas para iluminar a casa, ela ganhava bonequinhos de cera. Se o pai ou o vizinho era sapateiro ou alfaiate, talvez herdasse restos de couro e pano para brincar. Com o avanço da industrialização, o brinquedo passou a ser um objeto a ser adquirido e consumido. Há pais que supervalorizam um brinquedo sofisticado, o mais caro, o mais eletrônico. O fato é que o brinquedo industrial tem seu papel na vida da criança da mesma forma que ela se diverte com os objetos mais simples. Definição de brinquedo. O brinquedo é um objeto destinado a divertir uma criança. A brincadeira é a ação de brincar, divertimento. O jogo é a ação do jogar, como futebol, jogo de dama, jogo de palavras, entre outros. A brincadeira refere-se basicamente à ação de brincar, ao comportamento espontâneo que resulta de uma atividade não estruturada. Jogo é compreendido como uma brincadeira, que envolve regras. Brinquedo é utilizado para designar o sentido de objeto de brincar. Atividade lúdica abrange, de forma mais ampla, os conceitos anteriores. O movimento é uma aprendizagem que consideramos uma linguagem da criança. A criança se movimenta desde que nasce, adquirindo cada vez mais controle sobre o seu próprio corpo e se apropriando cada vez mais da potencialidade de interação com o mundo. Engatinha, caminha, manuseia objetos, corre, salta, brinca sozinha ou em grupo, experimentando sempre novas maneiras de utilizar seu corpo e seu movimento. Ao movimentar-se, as crianças expressam sentimentos, emoções e pensamentos, ampliando as possibilidades do uso significativo de gestos e posturas corporais. O movimento humano, portanto, é mais do que um simples deslocamento do corpo no espaço. Permite às crianças agirem sobre o meio físico e atuarem sobre o ambiente humano, mobilizando as pessoas por meio de seu teor expressivo. As maneiras de andar, correr, arremessar, saltar, resultam das interações sociais e da relação dos homens com o meio. São movimentos cujos significados têm sido construídos em função das diferentes necessidades, interesse e possibilidades corporais humanas presentes nas diferentes culturas em diversas épocas da história. É de extrema importância a brincadeira para o desenvolvimento psicológico, social e cognitivo da criança, pois é através dela que a criança consegue expressar seus sentimentos em relação ao mundo social. A visão socio-interacionista de Vygotsky enfatiza a natureza social, histórica e cultural do homem, que só se desenvolve ao se inserir dinamicamente em seu tempo e lugar, transformando-se e transformando-o continuamente via linguagem. A criança, como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz parte de uma organização familiar que está inserida em uma sociedade com uma determinada cultura.
em um determinado momento histórico. É profundamente marcada pelo social em que se desenvolve, mas também o marca. A brincadeira simbólica é ponte entre a realidade e a fantasia, entre o eu e o outro, entre o consciente e o inconsciente, próximos do sonho, oferecendo condições à criança de representar situações carregadas de afeto, emoção e de se aproximar de forma mais criativa de conteúdos angustiantes, afirmando ainda que, com a brincadeira, há a possibilidade também de viver os medos e as tensões do outro, de intervir papéis e, portanto, de compreender melhor as relações vividas. A ação de brincar e o interesse da criança evoluem conforme sua faixa etária, seu desenvolvimento socioafetivo, seus hábitos culturais. Através da brincadeira, a criança aprende, exercita suas habilidades, percebe fascinada com as coisas novas, repete sem parar o que gosta, explora e pesquisa o que há de novo ao seu redor. Estudos mostram que as crianças que brincam bastante serão adultos mais ajustados e preparados para a vida. O brinquedo pode ser uma pipa, um carrinho, uma pá, uma boneca de pano, como pode ser uma folha caída da árvore, pedrinhas achadas no chão, tampinhas e caixinhas de papel. Um brinquedo pode ser visto de diferentes maneiras pela criança, como potencial de recolhimento e consolação, estímulo à autonomia ou associação do coletivo, realização, cooperação e progresso, e como novidade, distração ou informativo. Os brinquedos têm impacto próprio e constituem ao mesmo tempo meios para brincar e veículo da inteligência e da atividade lúdica. A brincadeira refere-se basicamente à ação de brincar, ao comportamento espontâneo que resulta de uma atividade não estruturada. Jogo é compreendido como uma brincadeira que envolve regras. Brinquedo é utilizado para designar o sentido de objeto de brincar. A atividade lúdica abrange de forma mais ampla os conceitos anteriores, como eu falei acima. Então, a brincadeira, o brinquedo, só traz coisas boas para o desenvolvimento da criança, seja no cognitivo, seja no afetivo, seja no social. Espero que essas reflexões sejam benéficas para o seu trabalho docente. Muito obrigada, até o nosso próximo encontro.